João 5, verso 24. Podemos ler aqui. Fica melhor, né? Vamos ler todos? Em verdade, palavra bela, né? Tão certo como eu estou vivo hoje aqui, que ela se cumpre. Ela é a verdade. E pela boca do nosso Senhor só saiu a verdade porque Ele é a verdade. E esse texto, Jesus falou logo após, algum tempo depois que Ele curou um paralítico que estava num tanque chamado tanque de Betesda. Então Jesus passou por ali, viu aquele homem que, segundo a lenda urbana que existia naquela localidade, um anjo tinha que mexer a água e o primeiro que chegasse à água seria curado. Então Jesus passou por ali e viu aquele pobre homem que há 38 anos estava ali. Imagine, ou pelo menos um bom tempo ele estava ali naquele tanque. E Jesus cura aquele homem. Cura ele. Era muito provável um paralítico. Então Jesus diz para ele: tome o seu leito e vá embora, vá para sua casa. Só que alguns judeus radicais viram e buscaram de todas as formas entender quem fez aquilo. Jesus, mais adiante, encontra esse homem no templo e fala para aquele homem, dizendo que foi ele que tinha curado aquele homem. E o homem vai e conta para os judeus, e os judeus começam a perseguir, ou buscando alguma ocasião. Então, o que dá a ideia aqui no texto é que eles estavam à volta de Jesus. E Jesus começa a explicar a sua missão. Então, o que é importante aqui nessa citação, nesse texto de Jesus, nós entendermos? Primeiro, entendermos quem disse, e quem disse nós já sabemos, que é o próprio Senhor Jesus, esse verso, dizendo, em verdade, vos digo. Parece um eco, em verdade. O termo aqui é amém, amém. Que significa dizer assim seja, assim é, assim será. Então, quando Jesus, e foi o único que utilizou essa expressão, ele estava dizendo simplesmente, será da forma que eu estou lhe dizendo. Ele usava como o mestre dos mestres, e o mestre por excelência, sempre esse termo, e ele é utilizado por João. No Evangelho de João, nós vamos ver várias vezes Jesus dizendo, em verdade, Ele está dizendo, tenha certeza que assim vai ser. É dessa forma que eu estou falando, vai ser. Então, a primeira coisa, quem disse? O próprio Senhor Jesus Cristo. O que ele disse? Então, aqui tem uma afirmação. Ele vai afirmar, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Ele vai falar duas coisas. Que o homem precisa ouvir a palavra dele, de Jesus, mas que o homem também precisa crer em Deus, no Pai, aquele que enviou a Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Essa é a proposta, ouvir e crer. Essa palavra, ou essas palavras, porque aqui nós temos várias palavras, nós temos aquele que ouve, nós temos a palavra de Jesus, nós temos aquele que crê, aquele que crê naquele que enviou Jesus. De forma que essas palavras elas estão interligadas. Elas não têm sentido se você tirar fora daqui do texto. É impossível
alguém crê em Jesus e não crê no Pai. É impossível alguém crer no Pai e não ouvir as palavras de Jesus. É impossível essa pessoa ser salva, porque Jesus vai falar sobre salvação. Então, nessa noite, eu queria falar sobre a garantia que Jesus dá para a nossa alma. Ele dá uma garantia e nós precisamos entender essa garantia. E essa garantia está nessas palavras: que o homem precisa ouvi-lo, ouvir as palavras de Jesus, mas que o homem precisa crer no Pai, em Deus. Se você pensar em Jesus com uma multidão à sua volta, e ele falando isso aqui, ele estava dizendo para aquele grupo, para aqueles religiosos também, para aqueles que estavam ali, que não havia outra possibilidade do homem ser salvo se não cresce na sua palavra, se não ouvisse a sua palavra, não desse ouvido. A questão é que alguém pode ouvir e fazer ouvido de mercador. Alguém pode ouvir e não dar a mínima, mas o que Jesus está dizendo aqui, ouvir, é você dar atenção. É você puxar essa palavra para o seu coração, deixar que essa palavra habite na sua vida. E quando ela habita, ela muda. Lembre-se que é a palavra dele. E crer no Pai. Isso é interessante porque nós temos visto na história muitas pessoas que tiveram e foram impactadas pelo poder da palavra. Primeiro ouviram, depois creram. A história fala que Agostinho de Hipona, ele teve uma experiência com Deus. E essa experiência estava baseada em Romanos 13, 14. Porque Agostinho andava da pá virada. E aí ele leu, não em orgias, não em bebedeiras, nem na devassidão, ou em libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus. E não procureis satisfazer os desejos da carne. A história diz que essa palavra ela entrou no coração de Agostinho de Hipona, que foi o grande filósofo do V século e teólogo. E mudou a sua mente, a sua maneira de ser. Ele deixou todas aquelas práticas e pôs o seu coração em Cristo. E tem um texto aqui muito interessante que está bem próximo de nós. Jesus, antes, aí um capítulo anterior, capítulo 4, ele estava conversando com a mulher samaritana. E no 4:25 a mulher diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, o ungido de Deus, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas que nós precisamos saber. Seria isso, a salvação. E Jesus fala uma palavra poderosa ao coração daquela mulher, quando ele diz... Estava falhando mesmo. Então Jesus diz, no 26, eu sou, eu que falo contigo. A mulher esperava o Messias. Mas aí Jesus agora está conversando com uma mulher samaritana que os judeus não conversavam. E ele dá essa boa notícia para aquela mulher, dizendo, eu que falo contigo, eu sou o Messias. E interessante que essa mulher, ela continua a conversa com Jesus, daqui a pouco ela vai na aldeia e convida todos os seus conhecidos e aqueles que moravam ali, dizendo, eu encontrei um homem que disse tudo sobre a minha vida. Ele disse que ele é o Messias. E eles vieram. Então, muitos samaritanos daquela cidade, no verso 39, diz que eles creram nele, em Jesus. Eles vieram até Jesus e creram em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Tudo quanto eu tenho feito. E aí eles convidam Jesus para ficar 2 dias lá. Jesus ficou. E a história melhora mais ainda. Diz no verso 41, muitos creram nele por causa da sua palavra. O que aconteceu? Eles estavam ouvindo Jesus. E por causa da palavra que Jesus estava falando, essa palavra entrava no coração daqueles samaritanos que não tinham o conhecimento que os judeus tinham.
E essa palavra mudou o coração daqueles samaritanos. Muitos creram. E eles diziam à mulher. Então, alguém olhou para a mulher, representando o grupo. No 42 diz que eles disseram à mulher, e diziam à mulher: já não é pelo que tu disseste que nós cremos, mas porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que coisa interessante que aconteceu ali. Em 2 dias, uma aldeia salva. Homens como nós, sujeito à incredulidade e à credulidade, sujeitos a acreditar e a duvidar, a ser uma pessoa que crê ou ser um cético, ou alguém que nega tudo ou quer provas de tudo para poder aceitar e olhe lá se aceitar. Aquela multidão creu. 2 dias com Jesus. Certamente Jesus comeu, ficou um tempo ali. Então, a gente entende como é necessário e como é necessária a palavra para o homem crer. Mas para ele crer, ele tem que ouvir. E ouvir é deixar o coração aberto. Durante muitos anos da minha vida, eu deixei meu coração fechado. Então, a palavra ela não entrava, porque eu não queria crer. É a cabeça do ateu. Mas um dia aquela palavra ela desceu. E quando ela desceu, as escamas caíram dos meus olhos. E ela cai de todos aqueles que têm essa dificuldade de crer. Mas o Senhor bate a porta e, por misericórdia, Ele faz e convence a pessoa de que é a melhor coisa que tem na sua vida é crer, que de fato Ele é a verdade, não há nada igual, né? Nada igual. O pastor Arnaldo pregou num dia aqui à noite sobre, eu acho que foi, sobre um oficial de Herodes. Está no 4, que ele foi para Galiléia procurar Jesus, e Jesus estava em Caná, e aquele homem pediu a Jesus que descesse com ele para curar um filho que estava muito doente à morte. E aí Jesus fala para aquele homem: se você não vê milagres ou sinais, você não pode crer? E o homem insistia: desce, Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele vai dizer algo poderoso ao coração daquele homem. Diz: vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. É a coisa mais bela. Quando ele está falando de um oficial de Herodes, um homem que tinha um alto cargo na corte do rei da Galiléia, aquele homem ele se submeteu a Cristo. Ele não foi arrogante, nem soberbo, mas ele se humilhou. Quando ele foi a Cristo, ele está dizendo: Senhor, eu tenho a resposta que eu preciso e a solução para o meu problema. E Jesus testou aquele homem, testou a fé. E disse que o homem desceu, como foi pregado aqui alguns domingos atrás. E aí, de fato, o homem entendeu, quando ele chegou em Cafarnaum, que o seu filho estava curado na hora que Jesus falou e do modo que Jesus disse. E aí, a história fica mais bela ainda, porque no 53 diz: com isto, reconheceu o Pai ser aquela hora precisamente que Jesus lhe dissera. Aí o homem agora creu mais ainda. E por que a história ficou melhor? Porque o texto diz que e creu ele e toda a sua casa, seus familiares, o menino que estava doente, a esposa, os outros filhos, talvez servos e servas ali, de forma que a palavra ela tem um poder que nós não temos nem ideia. Mas nós que já experimentamos, já sabemos um pouco sobre ela e o que ela é capaz de fazer. Então, aquela família experimentou isso. Ouvir a palavra de Deus, do Senhor Jesus, foi determinante para mudar a história de um garoto, de um pai,
e de toda a sua família. E muito mais. Ouvir a palavra de Jesus foi determinante para mudar a vida de um vilarejo, samaritanos. Muito bem, então, quem disse o que disse? E agora, por que ele disse? Por que ele disse aquilo? Qual era o objetivo de Jesus ter falado aquelas palavras que nós precisávamos ouvir e crer naquele que enviou ele? A gente sabe que os judeus, na sua maioria ali naquela época, não acreditavam em Jesus e nem cria que Deus havia enviado. Achava que Jesus era um impostor. Mesmo diante de tantos milagres, de tantos ensinos poderosos, de tantas maravilhas que ele fez, eles eram desculpáveis. Porque eles viram, e muitos estavam ao redor de Jesus, não tinham desculpa. Mas Jesus, na sua bondade e amorosamente, ele diz que o homem precisa ouvir a sua palavra e crer naquele que o enviou, conforme diz as Escrituras. É o plano perfeito. E aquele que crê tem a vida eterna. Então havia um objetivo, de ouvir e crer. Todos nós temos uma história. Nós estamos ainda em curso nessa história, nessa jornada. Raramente nós entendemos qual vai ser o fim da nossa história e até onde nós vamos chegar, mas nós estamos dentro dela. E às vezes nem precisa a gente entender isso. O que a gente precisa entender é que há algo muito maior do que o que nós vivemos agora. O que nós vivemos agora é temporário. Vai passar, a gente sabe disso. Não é motivo de tristeza, mas é motivo de alegria pelo que Jesus falou. E o que ele disse aí? Aquele que me enviou, aquele que crê, aí ele vai dizer, esse tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu devo me alegrar por isso, porque se eu criei, eu preciso ter essa certeza da vida eterna. Então, Jesus, eu entendo, e nós entendemos, e nós não podemos mudar a história é essa, e ponto, que há uma história brilhante para nós que cremos, e muito superior a essa, a qual o Senhor Jesus chama de vida eterna, não é? Olha, eu já falei isso uma vez, deixa eu ver aqui se o tempo dá. Eu nasci numa cidade pequena, no Vale de Jaguaribe, no sertão, pelo menos naquela época era chamado de Sertão do Ceará. Hoje, o negócio evoluiu, agora está região próximo da praia, então já tem outra classificação, mas na minha época era sertão. 2 estações, estação da chuva e da seca, aquela seca mesmo que o mato fica da cor da roupa do Beto aqui, ó. Esse caque, coisa feia, mas era muito bom. E eu tive o privilégio de nascer numa cidade, pelo menos onde meu pai comprou a casa, era um local assim, ó, pense aí, uma rua aqui, outra aqui atrás, outra aqui, eu acho que já falei isso, estou ficando velho, e quando a gente fica velho, a gente repete a história. Um campo de futebol no meio, e aquela meninada brincando o dia todo ali, ia para a escola, o colégio na ponta, pertinho. Ali era um céu. Às vezes se tornava diferente do céu, quando tinha briga. Mas eu sonhava com um local que fosse assim, sabe? Que nunca passasse, que a gente vivesse ali brincando, se divertindo. Era essa a visão que eu queria. Era essa a visão que eu queria para a minha família. Mas a gente sabe que era só um desejo, né? A imagem que a gente cria. A realidade é outra. Mas a promessa de Jesus é muito superior àquilo que eu pensava. E aí, isso deve encher o nosso coração. Por quê? Porque a vida eterna é eterna. E nós conhecemos quantas coisas Jesus prometeu. E o que ele prometeu não pode dar errado. É perfeito. E ele prometeu um lugar bem melhor. E é por isso que ele fecha esse discurso aqui,
fazendo essa afirmação, que aquele que ouve, que crê, ele já tem, é presente, é agora, é aqui e agora, já tem a vida eterna, não entra em juízo. Olha, essa expressão é interessante a gente observar, porque ele está dizendo que há um juízo. Como Deus não pode mentir, quando Jesus diz que não entra em juízo, ele está alegando aqui que há um juízo. Mas aquele que ouve, que crê, não entra em juízo. Então, ele está dizendo que aquele que crê, aquele que ouviu, olha, já está de um lado, do lado dele, e esse não pode ter nenhuma penalidade, não entra em juízo, não há julgamento para esse. Isso deve encher nosso coração de alegria, muita alegria na nossa alma. Então, quando a gente vê isso, a gente entende que há uma necessidade do homem, do nosso século, do presente, o nosso contemporâneo, de ouvir, não só ouvir, crer e levar Cristo a sério. Tem que levar. Não dá para fazer. Um dia eu estava num local, numa instituição lá no Rio, e a gente estava pregando o evangelho lá, e tinha um grupo que era da Alemanha, se eu não estou enganado. E eu disse assim, vocês são crentes todos? Aí uma que falava já o português enrolado e os outros não falavam nada, ela disse, eu sou, mas eles são luteranos. Eu achei aquilo estranho, que a ideia que a gente tem que os luteranos são crentes, né? Mas aí ela me explicou, ela disse, não é, porque o que acontece? Quando alguém nasce, e por nascimento, ele já faz parte da religião, é batizado, então é como ser um católico. Ela disse, eles não precisam de uma experiência, porque eles já estão dentro da religião. Por isso que ela me deu aquela resposta, dizendo assim, eles não exercitaram ainda a fé em Cristo, como ela teve, como eu tive, como muitos tiveram. Vocês entenderam? Então, por isso que há uma necessidade do homem ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva. Ela entra onde argumento humano não entra. Ela faz o que argumento humano não pode fazer. Isso porque a palavra, ela é a própria vida e poderosa para gerar vida. Não existe nada semelhante na face da terra, livro escrito por homem, pregador, não existe. É a Bíblia. Há muitas experiências de homens e mulheres tiveram porque encontrar o texto da Bíblia, porque ler o texto da Bíblia. Lutero estava preso lá, enclausurado, preso, não, enclausurado. E aí ele tem a experiência do castelo. Ele lendo o texto da Bíblia, ele descobriu que a salvação não é pelas obras, mas pela fé, mediante a graça. Isso mudou a mente dele, ao ponto de bater de frente com todo o sistema e ser procurado e ser acobertado pelo rei da Bavária, da Saxônia, e aí ser guardado num castelo durante muitos anos, com outro nome, é a providência de Deus. Mas a palavra mudou a vida dele, mudou até o dia que ele foi lá e pregou lá, aquelas 95 teses, na porta da Catedral de Westminster, se não estou enganado. Mas ele teve a sua vida mudada pela palavra. Ele era um monge, conhecia muito de filosofia, da cultura, muitas partes da Bíblia, mas o texto entrou como uma flecha. Então, uma pergunta para a gente concluir. Uma boa pergunta. Quais as pessoas que precisam ouvir e crer em Jesus Cristo? Quais as pessoas que precisam ouvir e crer em Jesus Cristo? Fosse uma pergunta de prova,
O que você colocaria nas alternativas? Se tiver uma alternativa, todas, a Leni já soprou dali. Todas as pessoas, todos os homens, de todas as épocas, de todas as gerações, precisam ouvir e crer. Lembre-se que esse verso, Jesus ele diz que é preciso ouvir, é preciso crer para ter a vida eterna, para não entrar em juízo. Olha, Jesus foi muito amável. Eu acho que Jesus era bem parecido com o Jesus ali do The Chosen. Alegre, não carrancudo. Mas ele foi firme, ele estava dizendo a verdade. Então, ele não omitiu a verdade. Ele disse, preste atenção no que eu estou falando. Isso é verdade, não vai mudar. Aí, eu lembrei, já que todos precisam ouvir, eu lembrei do Blaise Pascal, o francês, século XVII, talvez o maior, ou um dos maiores matemáticos, físicos e inventores do século XIX. Ele teve uma experiência com Deus. Anteriormente, ele tinha criado um invento e que até hoje nós fomos beneficiados, que foi a precursora da calculadora, a Pascalina. Uma máquina sofisticada que era tão sofisticada que só não conseguiram reproduzir, porque era muito caro. Então, veja a capacidade desse camarada. Quando ele tem essa experiência com Deus, chamada Noite de Fogo, e posteriormente, ele cria uma estrutura chamada a teoria das probabilidades, porque ele tinha criado essa teoria para jogos. E aí agora ele usa para defender o evangelho junto aos céticos. E é muito interessante a chamada aposta de Pascal. Preste muita atenção, que você está dentro dela. Embora ele use como uma aposta, porque ela foi feita em um ambiente de jogos, mas ela tem um sentido interessante, quando ele usou para colocar a condição do homem diante de Deus. Então, ele colocou 4 possibilidades para o homem. Veja, que ele não escreveu isso para um crente. Ele escreveu para uma pessoa incrédula ou um cético, alguém que não cria em Deus. Primeira coisa que ele disse, se você acredita que Deus existe e no final ele existe, você ganhou tudo. Você terá um ganho infinito, infinito. Você vai usufruir da eternidade, porque você creu que ele existia, você se dedicou a ele e ele existia. Veja que ele não está falando para um crente, porque ele sabia que a pessoa já, o nome está dizendo um crente já entendia quem era Deus. Ele está falando para um incrédulo. A segunda opção, ele diz, se você acreditar que Deus existe e no final ele não existir, olha a jogada aqui da mente do camarada. Ele vai dizer, você não vai perder nada, absolutamente nada, porque a vida iria passar de qualquer forma. E o tempo que você levou acreditando em Deus e Deus não existindo, você não perdeu, porque o tempo ia passar de qualquer forma. Aí ele joga mais 2. Terceira, se você acredita que Deus não existe e no final ele existe, você não perdeu nada. Se você não acredita que Deus não existe e no final ele não existe mesmo, o que você perdeu? Você não acreditava? Você não perdeu? Nada. Agora ele joga a 4ª e ele diz, se você acredita que Deus não existe e no final ele existe, você simplesmente perdeu tudo. Porque você pensava que ele não existia, mas ele existe. Ele diz, é uma perda infinita.
Assim como seria e é um ganho infinito, você crê que Deus existe e Ele existe. Então, essa aposta, ela oferecia um retorno infinito para o homem incrédulo. Veja que ele está falando para o homem incrédulo. Para ele, para Pascal, o problema não era simples, era muito complexo, tal como a sua calculadora. Por quê? Nós estamos vivendo, você vive, você pensa, você tem as suas vontades, mas na mente dele, quando ele fez esse cálculo, quando ele fez essa teoria das probabilidades, ele disse assim: você precisa entender que há algo em jogo, e quem está em jogo não é Jesus e não é Deus, é a sua própria alma que está em jogo, e você precisa ser muito zeloso com ela, porque você pode ter um ganho infinito, mas você pode ter uma perda infinita, irreparável. O que ele diz que o que está em jogo é a alma, a sua vida. E na vida você vai ter que apostar. Você vai ter que apostar. Ele diz que nenhum homem está fora dessa jogada aqui. No bom sentido. Ele diz, de qualquer forma o homem estará apostando. Ou ele vai ganhar ou ele vai perder. Então eu lhe pergunto nessa noite, qual tem sido a sua aposta? Lembre-se que o Senhor Jesus falou que aquele que ouvir a sua voz e crer naquele que enviou o Pai, esse tem a vida eterna. Já tem. Mas aquele que não, aí entra o que ele disse aqui, ó. A questão do juízo. Não entrará em juízo, mas o que não crê, o que não deu ouvido, já entra em juízo automaticamente. Mas se ele falou isso, é porque ele não queria que o homem entrasse em juízo. Porque ele é bom, e a sua bondade dura para todo sempre. Mas quando nós pensamos que nós estamos nessa atmosfera e que nós precisamos decidir, então tem algo em risco. E o que está em risco é a nossa vida. Deus não vai perder nada. Se um homem for condenado, jogado ou lançado no inferno, Deus não perde nada. Ele não vai deixar de ser Deus, não vai ficar lamentando, porque Ele deu todas as possibilidades para o homem decidir. Nós precisamos decidir. Nesse caso, a gente precisa entender isso, porque a nossa história futura precisa e depende daquilo que nós decidimos. Ouvir, crer, confiar, amá-lo. Olha, eu coloquei aqui um rascunho de uma música. Eu quero ler para você, porque eu não posso cantar. Você já sabe por quê. E eu não vou ler tudo, porque é um pouco longa. Mas diz assim, o autor, interessante, ele diz, tua voz, Senhor, faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta, que não consegue descansar. Parece um poema, né? É um louvor maravilhoso. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo, tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. E aí, ele faz essa declaração no refrão. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento. No meio do tormento, a tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança, no começo, meio e fim, tua voz é tudo. Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos crer com toda a nossa alma, não existe outra maneira, e não existe nada mais seguro do que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Aquele que reina eternamente está sentado no alto e sublime trono. Aquele que julgará todo homem, mas que chamou homens para si. Faça parte desse grupo.
Abra seu coração, se você ainda não creu. Entregue seu coração ao Senhor Jesus. Faça isso nesta noite. Você e Ele. A experiência é sua. Eu já tive a minha, nós já tivemos, muitos já tiveram. Você precisa, todo homem precisa dessa experiência, a noite de fogo, onde o homem se rende a Deus e ele passa a ser o herdeiro e corredeiro de Cristo Jesus, pela bondade de Deus. Eu quero estar orando pela sua vida. Que Deus abençoe. Se você está balançando na fé, ouça mais Jesus. Quanto mais você ouve dele, mais firme você fica na sua fé. E mais você crê em Deus. E mais você crê nas promessas de Deus. E mais você entenderá que as promessas são perfeitas. E elas não podem falhar. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, obrigado nessa noite por todos que estão aqui. Mas peço que pela tua misericórdia o Senhor toque em corações preciosos, em vidas preciosas. E faça com que estas vidas, Deus, tenham a mesma experiência que aqueles samaritanos tiveram. Que aquela mulher teve, que aqueles homens daquela vila tiveram. Que o oficial romano ou de Herodes, teve toda a sua casa, que muitos tiveram durante a história que nós tivemos. Deus, que essa mesma experiência seja produzida nesse coração, nesta alma, por amor a ela. Teu Espírito pode produzir isso, e nós cremos. Então, que o Senhor bata na porta desse coração e que haja abertura graciosamente para a tua entrada, ó Deus. E essa história, a história dessa vida seja mudada para a glória e louvor do teu santo nome. Que o Senhor opere o milagre da salvação nesta noite. Precisamos nos encontrar na terra de Emanuel, nos alegrar nos campos do Senhor, naquele dia apropriado que o Senhor reservou. Mas também que o Senhor fortaleça aqueles que estão fracos ou vacilantes, que o Senhor fortaleça seus corações, que o Senhor imprime esta palavra em seus corações, que eles tenham um grande prazer pela tua palavra e que cresçam no conhecimento da tua palavra e sejam fortalecidos na fé em ti, na jornada, nessa caminhada. Peço a tua bênção sobre a igreja, todos que estão aqui, que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, abençoada, protegida, guardada pelo Senhor. O Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado pela tua presença nesse lugar. E obrigado pela presença de todos que estão nos visitando. Muito obrigado, ó Deus, pela tua fidelidade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.